E aí, galera, olha a gente aqui mais uma vez, hoje para falar de sociologia, né? Hoje a gente vai receber aqui, junto com o professor Giovanni, né? Nosso mediador aqui oficial, a professora Vanessa Carolina. Hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre as questões sociais, a sociologia em si, que cai no Enem, né? E Vanessa, que é professora, né, da ICIT Pastor João Pereira Gomes Filho, né, professora de Sociologia. Ela vai falar um pouquinho para a gente agora, né, Vanessa, os conteúdos que são mais abordados na prova do Enem, né, em Sociologia, como essas questões são, como a forma, o perfil dessas questões na prova do Enem, né? Fala aí para os nossos ouvintes aí. É um prazer, né, estar aqui, primeiramente, contribuindo com esse projeto super interessante de vocês. E a sociologia, ela costuma cair no Enem de forma muito interdisciplinar, né? A gente tem questões que vão desde os clássicos da sociologia, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, e questões muito contemporâneas que tratam de problemas sociais que estão muito presentes na nossa sociedade. A questão dos movimentos sociais, das desigualdades sociais, a questão da luta por cidadania e conquista de direitos. Então, eu elencaria assim 3 principais eixos que a gente tem que focar realmente quando nós vamos estudar para o Enem dentro das questões de sociologia. Tem sempre a questão dos clássicos, né, da sociologia, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber. Cada um tem a sua vertente para estudar a sociedade. Isso é muito interessante na sociologia, porque os 3 autores eles podem ter explicações completamente diferentes sobre os mesmos problemas sociais. Então, o aluno tem que ficar muito de olho nisso, né? Por exemplo, a relação indivíduo e sociedade. Para o Durkheim, a sociedade molda os indivíduos, né? Para o Weber, são os indivíduos agindo socialmente que constroem a sociedade. Para o Marx, tem uma relação recíproca, indivíduo e sociedade, mas relacionado com a questão da produção da vida material. Então, cada autor aí ele pode ter uma explicação, por exemplo, diferente para um mesmo problema social. Então, os alunos têm que ficar bem de olho nessa questão. Gente, como é que identifica isso aí? Jesus, é muita gente. Quando a gente vai falar do Marx, por exemplo, como que o Marx costuma cair no Enem? Olhando sempre a questão das relações de trabalho, das relações entre as classes sociais, da vida dos trabalhadores. Isso aí eu lembro. Né? Quando a gente vai falar de Durkheim, por exemplo, cai muito questão em relação ao surgimento da sociologia, a importância da sociologia naquele momento, pós-revolução industrial, pós-revoluções francesas, burguesas de modo geral. Por que a sociologia foi importante para compreender esse novo contexto histórico que estava se apresentando aí de uma sociedade moderna, de uma sociedade contemporânea cheia de problemas sociais. Quando a gente vai para o Weber, por exemplo, por que os indivíduos agem em sociedade de determinadas maneiras? Né? O que me leva, por exemplo, a me envolver numa manifestação? O que me leva, por exemplo, a reivindicar um direito? São os indivíduos ali que estão construindo uma sociedade diferente. Então, o primeiro eixo seria esse dos clássicos. E prestar atenção nisso. Cada clássico vai ter um foco diferente e uma explicação diferente para os mesmos problemas sociais. Um segundo eixo que eu poderia botar como central é a questão da cultura, né? Cultura, diversidade cultural, cultura não culturas, né? Ter essa visão de que as culturas elas são diversas, elas são dinâmicas, plurais, né? Questão da valorização da diversidade, da não hierarquização das culturas, né? E aí já vem o conceito de etnocentrismo, que é a tendência que muitas vezes as pessoas têm de considerar os seus valores culturais como únicos, como superiores, como os melhores, como os normais. Uma supremacia, né? E a partir daí você passa a olhar para a diversidade e para as outras culturas como se elas fossem inferiores, como se elas fossem menores. E esse processo excludente aí, né? E esse conceito ajuda a gente a entender muitos dos processos de preconceito, de discriminação e de violência que existem na nossa sociedade, né? Contrário ao conceito de etnocentrismo, dentro desse eixo cultura, a gente pode ter o conceito de alteridade, que é exatamente você reconhecer o direito do outro de ser diferente, né? Então já vem aí uma visão bem mais ampla na questão da diversidade. E, por fim, nesse eixo cultura, um eixo muito contemporâneo, muito presente no nosso dia a dia, que é a questão da indústria cultural, né? A produção da cultura dentro da mesma lógica da mercadoria, que transforma a cultura em algo homogêneo, em algo padronizado, né? Padronizado, que impede a gente de pensar sobre a nossa realidade social.
Então, o eixo cultura cai muito no Enem, costuma cair bastante, bem relacionado com filosofia também. E o terceiro eixo, que eu acho mais importante, é o que fala sobre democracia, política, cidadania e movimentos sociais. Então, o aluno tem que ficar bem atento a todos esses conceitos e como eles se apresentam no nosso dia a dia. Eu acredito que, tendo posse desses conceitos, se, por exemplo, se cair um tema desse numa redação, a pessoa tem argumentos para poder construir o seu texto, né? Acho que é bem importante. A gente percebe assim que tanto a filosofia, né, como a sociologia, a importância dessas disciplinas, né, por exemplo, no currículo do ensino médio, né, para reforçar justamente isso, né, a questão da construção do pensamento, né, enquanto cidadão mesmo, né. Então, não só são conhecimentos que não só servem para fazer a prova de filosofia ou de sociologia, né, mas como também viver em comunidade, né? Exatamente, né, fazer até outras questões ou desenvolver um tema de redação da própria Enem, né? Então acho que isso é muito bacana, né? Porque você tem repertório, né? E você vai e exige que você tenha esse repertório, né? Que você argumente ou contra-argumente ali, né? Na escrita, né, Vanessa? Mas aí me fala uma coisa, as questões, como é que elas estão vindo? Elas estão vindo mais contextualizadas? Elas estão vindo mais específicas, conteudistas? Como é que elas estão aparecendo aí? As questões de sociologia, elas não vêm de forma muito conteudista. Elas vêm mais contextualizadas, realmente. Elas trazem um problema social, certo? E o aluno, a partir do que ele conhece de sociologia, ele vai tentar interpretar aquela questão. Então, tem muita história. Então, o aluno, para responder uma questão de sociologia, ele tem que ter uma base histórica muito boa, certo? Ela vem atrelada também com filosofia. Mas conteudista em si, não vai perguntar sobre determinado conceito de determinado autor. Elas vêm mais contextualizadas, trazem um problema social e, a partir daí, com o repertório que o aluno construiu ao longo desses 3 anos aí de ensino médio, ele vai conseguir responder. É como se fosse a aplicação desse conceito dentro desse conflito social, né? Dentro dessas questões sociais. Eu acho que isso é massa, né? Ô, Vanessa, e acho assim, o aluno tem que ter um cuidado ao responder uma questão, por exemplo, porque, assim, vai abranger uma questão social, uma questão de preconceito. E aí, você tem esses conceitos, você aprendeu conceitos dentro da disciplina, mas você tem o seu conceito enquanto pessoa. Os seus preconceitos, né? Os seus preconceitos, né? E aí, nesse sentido, eu vou responder aquela questão e, às vezes, vai de contra ao que eu acredito, ao que eu defendo. E aí, como, né, superar isso, né? Ficar atento ao comando da questão, é o que o texto está pedindo. Realmente, numa sociedade, nós nunca vamos pensar da mesma forma, né? E isso é bom, isso é extremamente positivo, que cada um tenha o seu posicionamento e que a gente consiga dialogar e debater sobre o mesmo assunto com posições diferentes. Isso é muito importante. Mas fica atento ao texto, né? O que o texto está pedindo, qual é a linha de pensamento que o texto olha para a referência, vê quem é o autor daquele texto, que ajuda bastante. E preste atenção no que o texto e no que a questão está pedindo. Independentemente das suas ideologias, dos seus posicionamentos pessoais, ali na prova a gente tem que prestar atenção no que a questão está pedindo. E aí, responda, mesmo que a gente pense diferente, que é uma coisa boa, mas preste atenção no que a questão de fato está querendo ali naquele momento. Eu acho que são dicas valiosas assim, que a Vanessa está dando para a gente, assim, né, de ter esse pensamento, né, de como você se portar diante de uma questão, né, tendo o que você acredita ou não, né, mas, claro, obedecer aquilo que está se pedindo ali, né, tentar resolver aquele problema que está se colocando ali, né. Ô, Vanessa, tu já trouxesse um pouquinho nas tuas falas, né, enquanto colocasse esses eixos mais ou menos que caem em sociologia no Enem, mas fala pra gente assim, que temas atuais, por exemplo, né, que está aí o tempo todo na mídia, né, que está em pauta o tempo todo na sociedade e que talvez no Enem pode ser abordado, né, em questões? A questão da luta pela conquista e ampliação de direitos, né? A gente percebe que a cidadania é algo que está se expandindo, né? Tem grupos que ainda são invisibilizados na nossa sociedade, que não têm acesso a todos aqueles direitos garantidos lá pela lei, né? Então, a gente percebe nos últimos anos que está havendo essa ampliação, essa conquista de direitos para outros grupos sociais que antes eram marginalizados. Então, por exemplo, ficar atento a essa questão da ampliação, da conquista de novos direitos, da pressão que a sociedade pode fazer diante do Estado para ser mais representado. Então, acho que é uma questão bem importante. Entendendo esses diferentes grupos sociais que existem, né?
A conquista as conquistas recentes das mulheres, da população LGBTQIA+, da população negra, a proteção desses direitos que foram historicamente negados a determinados grupos. A questão do desemprego também no nosso país. Que é uma coisa que está em alta, né? A gente vê o tempo todo aí. Que é uma questão bem alta e a gente prestar atenção aí nessas novas relações de trabalho que estão surgindo, na influência das novas tecnologias, por exemplo, que é um tema bem bacana, que a gente fala sobre uberização do trabalho, né? Exato. A influência dessas plataformas de aplicativo, dessas novas tecnologias, como elas estão gerando novas relações de trabalho. Isso é bom, isso é ruim, quais são as consequências para o trabalhador que está se submetendo a essas coisas. Então, são questões bem atuais que podem cair. E novas relações de trabalho, novas relações de pensamentos, de comportamentos, né? A gente vê o reflexo também disso, né, na sociedade, né? Que essa tecnologia está trazendo, né? Então, fala aí um pouco para a gente como é que são as aulas, né? Como é que você está trabalhando aí os conteúdos de sociologia com os meninos? Eu procuro sempre aliar, né, essa questão. É conceito? A gente precisa ter conceito, professora? Precisa. Apesar da sociologia tratar diversos temas e diversos acontecimentos, eu procuro sempre trazer um autor, um conceito que vai nos ajudar a compreender um problema social atual na nossa sociedade. Então, a gente parte de uma teoria, parte de um conceito e vem para a prática, né? Parte da teoria para a prática, isso é muito importante. Então, eu procuro sempre trazer questões do Enem. Toda vez que eu termino um conteúdo, vamos ver como que esse conteúdo já caiu no Enem? Vamos ver como que isso funciona? Trazer também músicas, reportagens. Eu acho também que é muito importante para responder questões de sociologia você saber ter uma boa leitura de gráficos, por exemplo. Gráfico, né? Porque, e aí vai associando diversas outras disciplinas, porque índices de desigualdade social, vai ter lá um gráfico que você vai precisar compreender. Olha a matemática. Exatamente. Né? Uma charge que faz você entender determinada... Aí, né? Então, a gente vai juntando aí português, vai juntando matemática, e eu sempre procuro trazer isso para as minhas aulas. A gente traz o conceito, aplica em situações cotidianas, trago as questões para ajudar os alunos a responderem, e quando dá tempo, a gente traz uma música, a gente traz um episódio de uma série, para tentar aproximar o conteúdo ao aluno. Muito legal, né? Exatamente. Eu acho que isso, o alunado, né, como um todo, perceber essa questão do quanto a filosofia, a sociologia, ela traz repertório até para eles escreverem o próprio Enem, né, esses conceitos que são chaves, que eles precisam entender e compreender, e como colocar isso numa prática, num discurso, por exemplo, numa escrita, eu acho que é super válido, né? Então, eu acho que a gente vai chegando ao fim da Grace. Uma pena, né? Vanessa, só agradecendo, né, pela presença e pelas dicas valiosas, né, assim, tenho certeza que quem está nos assistindo, nos ouvindo, né, com certeza vai tirar grande proveito disso, não só quem é aluno, mas também quem é professor, porque vai conhecendo um pouquinho da metodologia de como esse professor trabalha esses conteúdos na sua escola, né, com as suas turmas. Eu acho que isso é bacana também, a gente tá partilhando isso, né. Então, desde já, só agradecer, que seja o primeiro de muitos, né, Grace? Dar um PodCity, né? O bate-papo com conhecimento aqui. E não esqueça, curta, compartilhe e comente. Exatamente. É isso.